Resumo do livro Aprenda como Einstein. Autor: Steve Allen. O autor. Steve Allen foi um artista multifacetado, sendo um exímio músico, letrista de composições e pianista. Também foi um escritor muito produtivo, com mais de 50 livros em vários gêneros, que variam desde romance, literatura infantil, até desenvolvimento pessoal. Síntese inicial. A intenção original do autor era compartilhar sua própria experiência com as técnicas descritas e endossá-las citando estudos científicos realizados por vários pesquisadores especializados no processo de aprendizagem, que tratavam da memória e prática dessas técnicas. Você quer ter uma memória incrível? Quer aprender a estudar e trabalhar de forma mais rápida e eficiente? Ensinamentos cada vez mais ocultos? Em Aprenda como Einstein, você aprenderá como isso é possível. O autor fala sobre memorização e técnicas para acelerar o aprendizado de forma simples e objetiva. Na verdade, a chave para um bom aprendizado é a simplicidade. Mesmo os termos técnicos relacionados à função cerebral são conceituados de maneira clara e direta. Resumindo, as técnicas contidas neste livro são tão úteis que você pode praticá-las rapidamente. Inicie pelo mais simples. Como o autor demonstra no início do livro, é bom lembrar que a melhor forma de aprender o que precisamos ou de ensinar aos outros é a mais simples possível. O que realmente importa não é aprender ou ensinar o que está pronto. Se você memorizar uma fórmula matemática sem saber seu significado e a que o processo dessa fórmula leva, na verdade você não a aprendeu realmente e logo a esquecerá. O que é gênio? As pessoas acham que há algo de especial nos gênios? Steve Allen afirma que a única diferença é a capacidade de aprender, começando com uma ideia central simples e depois indo mais fundo. Grandes descobertas geralmente são feitas por meio de muito trabalho árduo e repetidas etapas de pesquisa, mas as primeiras descobertas são simples. A chamada mentalidade de crescimento pelo trabalho cria genialidade, não uma mentalidade fixa. Referindo-se à aprendizagem, o autor usa o conceito pirâmide de aprendizagem, definido pelo psiquiatra William Glasser, para quantificar o quanto alguém pode aprender através das formas de ensino, em leitura, a 10%, exposição oral, a 20%, exposição visual, a 30%, exposições oral e visual ao mesmo tempo, a 50%, debate interativo, a 70%, fazendo algo, a 80%, e ensinando alguma coisa, a 95%. Tudo isso é processamento de informações, e a absorção da aprendizagem é a variável. Produzindo mais com menos esforço. Outro conceito proposto pelo autor que pode ajudá-lo a aprender mais e mais rápido é o aprendizado acelerado 80-20. Isso significa que 80% de tudo o que você aprende pode ser alcançado com 20% de esforço. Imagine como seria maravilhoso poder aprender muito sobre um assunto com muito pouco esforço e tempo. A teoria foi desenvolvida por Tim Ferriss, um artista mestre de máxima produtividade com mínimo esforço. Outra técnica que pode ajudá-lo em qualquer processo de aprendizado é o aprendizado Dash em time. Aqui, fundamentalmente, não há ansiedade nem passos apressados para adquirir o que você aprendeu. Lembre-se sempre da simplicidade de aprender o ato e faça o passo a passo, gradualmente. A aprendizagem oportuna significa que a próxima etapa só pode ser realizada após a etapa anterior ter sido totalmente dominada. O autor também afirma que existem dois modos principais de pensar, pensamento focado e pensamento divergente. Na concentração, a atenção está voltada para o objeto de estudo. O cérebro já armazena padrões neurais que facilitam o aprendizado. A divergência, por outro lado, é um novo padrão de pensamento que o cérebro ainda não conhece e que ocorre principalmente durante o sono. Usamos esses dois modos separadamente. Entendendo como o cérebro funciona. O que acontece no seu cérebro quando você aprende alguma coisa? Alguns neuromoduladores funcionam quando os neuroníons se conectam através de sinapses. Eles formam algo como uma teia, emaranhados com os bilhões de neuroníons por meio dos quais as informações são processadas. No passado, pensava-se que quando uma pessoa perdia neuroníons, sua cabeça ficava fraca. Isso é incorreto porque os neuroníons se substituem e as sinapses estão girando constantemente. Os autores rastrearam algumas das assinaturas dos principais neuromoduladores do cérebro que podem ser aprimoradas durante o aprendizado. Sua função é regular as funções normais do cérebro. Dopamina influencia a motivação. A acetilcolina acentua a concentração focada. Serotonina produz bem-estar. A amígdala regula a memória, a cognição, as emoções. Memorizando.
O capítulo 4 é muito importante porque adentra no universo da memória, que é uma das razões que mais distingue o ser humano de outros viventes na Terra. É ela que baseia o sentido dos nossos propósitos. O autor descreve objetivamente 4 tipos de memória: em visual, espacial, de trabalho e de longo prazo. A memória visual associa imagens aos conceitos que você está aprendendo. Portanto, as imagens são utilizadas como meio de informação, e essa associação facilita o aprendizado e a memória. A memória espacial armazena informações de localização para que você não esqueça sua rota ao viajar. A memória de trabalho dura um curto período de tempo, ou está relacionada com as atividades diárias, enquanto a longo prazo, é a memória que é realmente armazenada. Os autores descrevem mais 2 técnicas úteis. A primeira é chamada de repetição espaçada. Ele combina essa técnica com o objetivo de alcançar a memória de longo prazo de qualquer experiência de aprendizado. Para Steve, é melhor repetir uma história em intervalos razoáveis do que lê-la indefinidamente por horas. A segunda técnica descrita é chamada de Palácio da Memória. Neste palácio, explicam os autores, você associa lugares e objetos familiares a coisas das quais precisa se lembrar. Daí é só traçar uma rota mental, fazendo a associação, fatiando e memorizando o conhecimento. Você descobrirá que as técnicas de aprendizado mais rápido envolvem a absorção de conhecimento em etapas. As técnicas de fragmentação são um meio prático de fazer isso, por exemplo, testes multitarefas. Você pode estudar 2 assuntos em um dia por 40 minutos, 30 minutos para ler ou assistir a vídeos e 10 minutos para fazer anotações. No dia seguinte, você faz o mesmo processo para as outras 2 disciplinas, mas também lê suas anotações do dia anterior. Os autores enfatizam que é importante entender completamente cada etapa do que está sendo aprendido. A compreensão cria o que chamamos de traços de memória, onde você primeiro imagina o que pode ser decomposto e depois entende a ideia subjacente. Finalmente, você obtém todo o contexto do que está sendo ensinado, fatiando e acelerando o conhecimento. Seguindo o caminho fragmentado e simplificado para o aprendizado acelerado, o autor cita as técnicas do físico Feynman, que constrói 4 passos básicos para a rápida aquisição de conhecimento em qualquer assunto. Exemplo: se você está pesquisando sobre a ditadura no Brasil, comece pegando uma folha de papel em branco, escreva a ditadura no Brasil no topo e lixe o que você sabe sobre o assunto. Anote tudo o que você se lembra de uma maneira fácil. Seguindo a técnica de Feynman, no passo 2, você é o professor. Então, faça uma simulação como se estivesse ensinando a alguém o que foi listado no passo 1. Passando para o passo 3, você notará os chamados pontos cegos ao tentar ensinar a alguém o que você acha que sabe bem, mas, na verdade, não sabe o suficiente. Em seguida, o 4º passo leva você de volta ao início, revisando tudo, pesquisando mais e colocando os necessários na lista. Cuidando do corpo e da mente. Depois que o autor descreve essa série de técnicas simples de memorização e aprendizado rápido, os capítulos finais do livro são dedicados a aspectos comportamentais e hábitos que você pode incorporar ou reforçar em sua vida. Uma mente e um corpo saudáveis facilitam muito o aprendizado e a retenção do conhecimento adquirido. Portanto, as técnicas descritas no livro podem ser otimizadas. A função do cérebro é influenciada pelos ritmos circadianos, que correspondem às 24 horas do dia. De fato, o sono afeta muito o processo de aprendizagem, após o qual o corpo precisa descansar para que o cérebro possa se limpar. Os ciclos biológicos precisam ser respeitados. Assim como o sono, a água também é fundamental, pois o cérebro precisa estar hidratado para funcionar bem. Alimentos ricos em ômega 3 favorecem a regulação do cortisol, hormônio liberado pelo organismo em situações de perigo e estresse. O excesso de cortisol é prejudicial à saúde. Portanto, exercícios físicos combinados à hidratação também ajudam a regular a pressão e a manter o cérebro ativo, alerta e rápido. Com isso, você terá um corpo saudável, cérebro saudável, aprendizagem mais rápida e memória robusta. Redescobrindo o segredo de uma mente genial. O autor passa o último capítulo desconstruindo os mitos que sempre existiram no processo da existência humana, sobre inteligência e mais ou menos aprendizado, talento e mais ou menos aprendizado, genialidade e mais ou menos aprendizado, esforço e mais ou menos aprendizado, esforço-trabalho e mais ou menos aprendizagem, ou menos da ligação entre a aprendizagem. Hemisférios e mais ou menos aprendizagem, genética e mais ou menos aprendizagem. Ao ler este livro, você perceberá que se esforçar demais para aprender algo não garante retenção e aprendizado.
Resultados ainda melhores podem ser alcançados se você usar o método 80-20 repetições espaçadas. O autor rebate alguns equívocos, explicando que ouvir música clássica durante o aprendizado do conteúdo não favorece a memória e que diferentes níveis de inteligência não estão diretamente relacionados à força do aprendizado. Por fim, Steve afirma que o fracasso deve ser visto como um processo de aprendizagem experimental, portanto, como algo positivo. O uso mais constante de um hemisfério do cérebro quando comparado ao outro não nos torna bons para aprender alguns assuntos em detrimento de outros, pois usamos os dois lados. Lendo com vontade, com propósito. Finalmente, os autores nos mostram outra técnica para acelerar o aprendizado. Como a maior parte do que aprendemos vem da leitura, você pode praticar uma leitura eficaz lendo mais rápido sem sacrificar a retenção do conteúdo. Primeiro, tente eliminar ou reduzir a voz baixa, a voz interior que ressoa em sua cabeça durante a leitura. Ao contrário do que se possa imaginar, essa voz interior na leitura não gerou mais reservas quanto aos ensinamentos. Para fornecer um guia visual durante a leitura e para ajudar na leitura rápida, use um marcador de texto ao quebrar as linhas. Quando você consegue agrupar palavras e terminar a leitura em um piscar de olhos sem sair do contexto, a maneira como você lê muda drasticamente. Sempre que você ler sobre um tópico, leia com propósito, sem distrações e tente adivinhar o que acontecerá a seguir. Nesse processo, há um processo estimulante e uma velocidade de leitura mais rápida. O autor ainda revela que há algumas técnicas que também ajudam a otimizar a leitura. Primeiro, dê uma passada rápida pelo sumário e tente captar a essência do livro. Depois, dê uma lida rápida no início de cada capítulo. Isso vai ajudá-lo, principalmente, na retenção do conteúdo como um todo. Ao recapitular um livro já lido, comece do final para o início, pois a memória é exercitada nesta inversão. E esteja sempre praticando. Aprenda como Einstein foi escrito para funcionar como um guia prático de técnicas de aceleração da aprendizagem e melhoria da memória. Sua linguagem simples e direta aponta para a simplicidade das próprias técnicas. Elas podem ser postas em prática de imediato, para quaisquer processos de aprendizagem, seja no trabalho, no estudo, no lazer, no esporte ou em qualquer empreendimento humano. Essas técnicas poderão ser incorporadas em seu modo de aprender novos assuntos apenas com a prática. Uma prática deliberada, com vontade, faz com que você reconheça melhor as suas habilidades e subhabilidades em cada nova aprendizagem. Assim, você consegue discernir sobre os seus pontos fortes e fracos. Ao aprender algo novo, se fixe primeiro na parte mais fácil. Não encare a dificuldade primeiro, pois depois você terá de praticar bastante aquilo que lhe parece mais difícil, até quebrar a barreira. Lembre-se de começar a aprender pela lógica da simplicidade e perseguir o domínio daquilo que está aprendendo, passo a passo, com determinação e propósito, uma vez que isso facilita o caminho. Síntese final. Steve Allen entendeu o poder do propósito quando adolescente. Na verdade, ele quis ser visto pelos colegas como uma pessoa inteligente, o que o fez estudar mais, trabalhar mais, tirar boas notas e adquirir mais conhecimento. Isso alimenta o desejo do autor de aprender cada vez mais sobre como nosso cérebro funciona e como aprendemos mais, melhor e mais rápido. Ninguém nasce sabendo. Vontade e prática fazem especialistas, enquanto saber mais leva à possibilidade de transmitir o que se aprendeu. Isso é contribuição social. Quando o autor escreveu este livro, foi com esse propósito que escreveu uma obra curta, direta, prática, simples e prática para o maior número de pessoas entrar em contato e praticar. Fim. Leia o livro e se aprofunde mais no assunto.